Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada do material do projeto Alero Turbo. Oi, pessoal! Prontos para mais uma? Com certeza. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Isso mesmo. E hoje a gente vai mergulhar no caderno 2 com o tema Constituição Estadual, título 2 do Poder Legislativo, abordando as competências da Assembleia, o Estatuto dos Deputados e os mecanismos de fiscalização. Exatamente. E o nosso objetivo aqui, é ir além de só listar artigos. A ideia é decifrar a lógica de como a Assembleia Legislativa de Rondônia, a Alero, funciona no dia a dia. Certo. É entender o papel dos parlamentares, a força do Tribunal de Contas e, claro, focar naquelas distinções de competência que, vamos combinar, são um prato cheio para uma banca como a FGV. Perfeito. Então a missão é essa. Pegar esse conteúdo jurídico, que às vezes pode ser bem denso, e transformar em conhecimento prático, estratégico. Vamos desempacotar as regras do jogo do Poder Legislativo em Rondônia. Vamos lá! Para começar do começo mesmo, como essa Casa Legislativa é formada? Qual é a estrutura básica dela? Bom, a estrutura é a base de tudo, né? O Poder Legislativo de Rondônia é unicameral, exercido pela Alero, que é composta por 24 deputados estaduais. 24? Isso. E esse número 24 não é aleatório, sabe? Ele segue uma regra de proporcionalidade que está lá na Constituição Federal. Ah, sim. Ela vincula o número de deputados estaduais ao de federais. Como Rondônia tem 8 deputados federais, a regra diz que a gente multiplica por 3. 8 vezes 3, 24. Simples assim. O mandato deles, que a gente chama de legislatura, dura 4 anos. Certo. 24 deputados eleitos, uma vez que eles estão lá, exercendo suas funções, a gente entra num ponto que o professor Lessa destaca bem no material, que é uma área crítica para qualquer prova. Sim. A diferença entre o que a Assembleia decide sozinha e o que ela precisa, digamos, da caneta do governador. Como funciona essa divisão? Essa é a distinção central. Pensa nisso tipo como 2 tipos de poder. O primeiro é o poder de criar leis no sentido mais formal. São aquelas decisões de grande impacto que afetam a vida de todo mundo no Estado. E que tipo de decisão se encaixa aí? Imagino que seja tudo relacionado a dinheiro e à estrutura do governo, certo? Exatamente. A tríade orçamentária, Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Todo orçamento. E, além disso, criar ou aumentar tributos, criar cargos públicos, definir a estrutura de secretarias, tudo que mexe na máquina pública ou no bolso do contribuinte precisa dessa via de mão dupla, sabe? Faz todo sentido. É um sistema de freios e contrapesos. Mas e o outro lado da moeda? O que a Assembleia faz que é, digamos, da porta para dentro? As competências privativas. Então, as competências privativas são os atos de soberania interna e de fiscalização da Assembleia. Ela não precisa pedir licença ao governador para organizar a própria casa, né? Uhum. Por exemplo, eleger sua mesa diretora-presidente, vices, secretários, elaborar o seu regimento interno, que é tipo a constituição de funcionamento deles mesmos. Ok, isso é a organização interna. Mas você falou em fiscalização. Como isso funciona de forma privativa? Aqui a gente tem alguns dos instrumentos mais poderosos da Assembleia. Um deles, que é clássico de prova, é a competência para autorizar o governador e o vice a se ausentarem do Estado por mais de 15 dias. Mais de 15 dias, certo. Isso. Menos que isso, não precisa. Passou de 15 dias, precisa da autorização. Outro poder imenso é o de sustar atos do Executivo que vão além do seu poder de regulamentar. Peraí, vamos traduzir isso. Se o governador baixa um decreto que, na visão dos deputados, invade a competência de criar lei, a Assembleia pode simplesmente anular esse decreto? Exatamente. Ela assusta os efeitos desse ato, é um controle direto sobre o Executivo. E, claro, a competência privativa mais famosa, julgar anualmente as contas do governador. Mas aqui tem um detalhe crucial. Qual? Ela julga, mas não analisa sozinha. Ela faz isso depois de receber um parecer prévio do Tribunal de Contas, um ponto que a gente vai aprofundar mais para frente. Certo, então temos deputados com poder para criar leis e fiscalizar. Isso nos leva a uma questão que sempre gera debate: as proteções que eles têm.
Vamos falar das imunidades parlamentares. O que elas significam na prática? É um escudo absoluto? É um tema fascinante, né? O material do professor Lessa divide de forma muito clara em dois tipos. A primeira é a imunidade material, que a gente chama também de inviolabilidade. Inviolabilidade. Isso. Ela protege a essência da função do parlamentar, a palavra. Então, na prática, um deputado pode falar o que quiser, criticar quem for lá na tribuna e não pode ser processado por isso. Exato. Ele é inviolável, civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas atenção ao detalhe, a proteção é para a função, não para a pessoa. Então, a manifestação tem que ter relação com o exercício do mandato. Ah, entendi. Um discurso duro na tribuna contra a política de um secretário está 100% coberto. Agora, uma briga de bar no fim de semana, obviamente, não tem nada a ver, né? Claro, a proteção é pro mandato, não pro indivíduo em tudo. E o segundo tipo de imunidade? É a imunidade formal, que cuida das regras do processo, especialmente sobre prisão. A regra geral é: depois de diplomado, o deputado estadual não pode ser preso. Ponto. Não pode. Mas toda regra tem sua exceção e aqui ela é muito, muito específica. E qual seria a exceção? E mesmo que essa prisão aconteça, a história não acaba aí. É aqui que a coisa fica interessante. Se um deputado é preso em flagrante por um crime grave desses, o que acontece depois? A decisão é só judicial? Não, e esse é o ponto que mais surpreende. O judiciário age, a polícia prende, mas olha só, a palavra final é política. Os autos da prisão vão em até 24 horas para a ALRO. Para a própria Assembleia. Para a própria Assembleia. E o plenário, pelo voto da maioria absoluta, vai decidir se manter o colega preso ou se relaxa a prisão. Nossa, isso é surpreendente. Quer dizer que a decisão final sobre manter um colega preso é dos próprios deputados. Isso não abre uma brecha para o corporativismo? Essa é a crítica que sempre se faz, né? A justificativa constitucional, porém, é proteger o mandato de perseguições políticas. A ideia é que a representação popular não pode ser afastada sem uma deliberação do próprio legislativo. Entendi a lógica. Mas a decisão é política, com certeza. E o processo criminal continua, viu? O foro para julgar crimes comuns de deputados é o Tribunal de Justiça de Rondônia, o TJRO. A imunidade não impede o processo, só estabelece essas regras especiais para prisão. Ok, então temos deputados com poderes e proteções bem definidos. Isso me leva à pergunta seguinte que já mencionamos. Quem fiscaliza o uso do dinheiro público? Como a sociedade sabe que os recursos estão sendo bem aplicados? É aí que entra o Tribunal de Contas, né? O controle externo das contas é uma função da Assembleia, mas ela não tem a expertise técnica para auditar cada contrato. Para isso, ela conta com o auxílio de um órgão autônomo e super especializado, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE-RO. A palavra-chave é auxílio, então. Auxílio. O TCE não é subordinado à ALRO. Ele a assessora. E como esse tribunal é composto? Quem são as pessoas que têm essa responsabilidade? O TCE-RO tem 7 conselheiros. Eles são os juízes das contas. E a escolha deles é um exemplo perfeito do equilíbrio de poder. Dos 7, 4 são indicados pela Assembleia Legislativa. 4 de 7, a maioria. E os outros 3 são de escolha do governador. Mas essa escolha dele não é totalmente livre, sabe? Como assim não é livre? Desses 3 que o governador indica, um tem que vir da carreira do Ministério Público de Contas, outro tem que ser um auditor do próprio TCE, e só o terceiro é de livre escolha. E todos eles, no fim, precisam ser aprovados pelo plenário da Assembleia para tomar posse. Entendi. E aqui a gente chega num ponto que o material do professor Lessa destaca como crucial. Uma daquelas pegadinhas da FGV, a diferença de atuação do TCE para as contas do governador e para as de um secretário, por exemplo. Qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato está no verbo parecer versus julgar. Parecer versus julgar. Isso. Para as contas gerais do governador, o TCE emite um parecer prévio. É uma recomendação técnica super qualificada. Quem dá a palavra final, quem julga politicamente essas contas é a ALERRO. E para os outros administradores? Um secretário de saúde? Aí o poder do TCE é terminativo.
Para os demais, o tribunal julga diretamente as contas. A decisão do TCE que desaprova as contas de um secretário, por exemplo, já pode gerar inelegibilidade. Não passa por um julgamento político na Assembleia. Isso nos leva a uma questão prática. Se o parecer do TCE é só uma recomendação para as contas do governador, a Assembleia pode simplesmente ignorá-lo? Digamos que o TCE recomende a rejeição. A Alerro pode aprovar mesmo assim? Pode, mas o custo político e o requisito legal são altíssimos. O parecer do TCE tem um peso gigantesco. Para derrubar um parecer que recomenda a rejeição, a Assembleia precisa de um voto favorável de 2/3 dos seus membros. 2/3? 2/3. Isso dá 16 dos 24 deputados. Não é uma maioria simples, é um quórum qualificado, que exige uma base de governo muito sólida. Entendi. Na prática, a opinião do TCE é quase uma sentença. Agora, vamos para outro instrumento de fiscalização que sempre está nos noticiários. As comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. As CPIs. Como elas funcionam na esfera estadual? A lógica é idêntica à do Congresso. E o professor Lessa, no material, usa uma sigla ótima para a gente memorizar os 3 requisitos. CFP. CFP. Primeiro, C de criação. A CPI é criada por requerimento de 1/3 dos deputados. Isso é fundamental porque a CPI é um instrumento das minorias. 1/3 direito da minoria, certo? Segundo, F de fato determinado. A CPI não pode ser genérica. Tem que ter um objeto claro, específico. E terceiro, P de prazo certo. Ela não é eterna. Tem um prazo definido para começar e para terminar os trabalhos. E uma vez instalada, quais são os poderes reais de uma CPI? Ela pode prender alguém? Pode condenar? Ela tem poderes de investigação que são equiparados aos de uma autoridade judicial. Isso é muito forte. O que isso quer dizer? Significa que uma CPI pode convocar testemunhas, quebrar sigilos bancário fiscal de dados, mas, e aqui está o detalhe que as provas adoram, a CPI não julga, não pune e não prende. A função dela é investigar. Só investigar. Então, qual o resultado prático do trabalho de uma CPI? Ao final, a comissão produz um relatório. Se esse relatório apontar indícios de crimes, ele é encaminhado para os órgãos competentes, principalmente para o Ministério Público. Ah, entendi. A CPI investiga e, entrega a bola na marca do pênalti para o MP chutar. Ok, fizemos uma análise bem completa. Para fechar o raciocínio e ajudar na memorização, vamos sintetizar os pontos-chave, aqueles que não dá para esquecer de jeito nenhum. Com certeza. Vamos fazer um fichamento mental rápido. Primeiro, composição da Alerro. 24 deputados. Lembra da regra do 8 vezes 3? 24, ok. Segundo, divisão de competências. A grande questão é se precisa de sanção do governador ou não. Orçamento e tributos precisa. Regimento interno e fiscalização é privativa da Assembleia. Certo. Terceiro, estatuto do deputado. As 2 imunidades. Material é sobre a palavra. Formal é sobre a prisão, que só cabe em flagrante de crime inafiançável com decisão final da própria Alerro. Ok. Quarto, Tribunal de Contas, o TCE-RU. Órgão de auxílio com 7 conselheiros. E a diferença crucial. Ele emite parecer prévio sobre as contas do governador, mas julga em definitivo as contas dos outros administradores. Parecer versus julgar. Exato. E por último, CPI. Requer 1/3 dos membros, tem que ter fato determinado e prazo certo. E o mais importante, ela investiga, mas não pune. E vou adicionar um detalhe do processo legislativo que o material também destaca e que a FGV adora. O silêncio do governador. Se um projeto de lei chega para ele e ele não fala nada em 15 dias úteis, o silêncio significa sanção tácita. Perfeito, sanção tácita. E aí a responsabilidade de promulgar a lei passa a ser do presidente da Assembleia. É um detalhe que pode valer uma questão. Exato. E para finalizar, acho que vale uma reflexão que o professor Lessa propõe no final do caderno. A gente estuda todas essas regras, competências, quórums, mas, no fundo, a gente está falando do funcionamento da Casa do Povo. Sim. A Assembleia é o lugar onde múltiplos conselheiros debatem os rumos do Estado e o servidor público que vai trabalhar ali é a engrenagem técnica que permite que essa deliberação democrática vire lei
e fiscalização de verdade. Entender essas regras é o primeiro passo para ser uma peça fundamental nesse processo, sabe? 1522. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas na multidão de conselheiros se confirmam. Uma excelente reflexão para quem estuda tanto para servir a essa instituição. E para quem nos ouve, existe algum tema específico que gostariam de ver analisado aqui? Deixem suas sugestões. Isso aí. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto A Ler o Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que a próxima análise for liberada. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!